Amém? Lucas, pode vir. Lucas, falei para ele, está bonito hoje, gente, está alinhado. Estenda suas mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por mais esta noite, por mais esse momento, ó Pai, que nós estamos na tua casa, na tua presença. Quero colocar, ó Deus, o teu servo diante do Senhor. E de antemão, ó Deus, quero pedir que o Senhor faça um milagre nos lábios dele, para que a palavra do Senhor, ó Deus, ela possa sair dos lábios dele. Assim, ó Deus, como eu peço também que o Senhor também faça um milagre, ó Deus, nos nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir tão somente a tua palavra e sairmos daqui, ó Deus, transformado por ela. Que a palavra do Senhor, ó Deus, possa modificar e ter sentido na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Nos outros dias eu não estou alinhado, né? Mais ou menos, né? Bom, queridos, o pastor pediu para ministrar hoje, e o texto que me veio no coração, um tema que me veio ao coração, nós vamos abrir a Bíblia em João, lá no capítulo 20, tá? João, capítulo 20, nós vamos ler na sequência do verso 11 até o verso 18. E João, capítulo 20, tá? Verso 11 até o 18. O nosso tema hoje, ele tem a ver com dois encontros, duas formas que Jesus foi encontrado. Jesus foi sentido. Então, o tema que nós vamos trabalhar hoje, eu propus o tema, percebendo a presença de Cristo vivo e ressurreto. Quando você escuta um tema desse, percebendo a presença de Cristo vivo e ressurreto, o que você consegue trazer ao seu coração, trazer na sua mente? Percebendo a presença de Cristo. Nós vamos falar então, começar por esse texto, esse vai ser o nosso texto base, que diz assim, João, no capítulo 20, verso 11. Maria, entrando, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram os anjos, mulher, por que chora? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem você procura? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico, Rabone, o que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai com os meus irmãos, dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera essas coisas. Esse é um primeiro ponto em que nós começamos a pensar, percebendo Jesus, Cristo, vivo e ressurreto. Nesse momento, se você puxar um pouquinho mais a história nesse capítulo, Maria vem ao túmulo para trazer as especiarias. Quando ela olha de longe, o túmulo está com a pedra removida, né? Então, ela olhando de longe, vendo essa pedra removida, ela assusta. E ela volta para os discípulos e fala, olha, está aberto lá. Alguém abriu. Só que quando você faz um levantamento, as pedras que eram colocadas sobre os túmulos, como se fosse uma porta, como se fosse para fechar aqueles túmulos, eram pedras muito pesadas, extremamente pesadas.
E no caso especial de Jesus, ainda tinha centuriões que guardavam aquele lugar. E a pedra foi removida. E além do mais, havia um selo sobre a pedra do governador, dizendo, não é para remover, não é para abrir. Quando ela olha de longe, o que ela percebe? Abriu. Está aberta. O túmulo foi violado. O túmulo foi aberto. Ela volta correndo e vai falar com os discípulos, Pedro, João, e ela anuncia, fala, olha, está aberto, e eles vão correndo também ver o que aconteceu. Nesse momento, o que nós começamos então a entrar na nossa ministração? Maria chega até a porta. Pedro, João, eles entram no túmulo. Quando eles olham, passa o olhar e eles não veem mais o corpo de Jesus, o que acontece? Eles começam a observar que os lençóis, os lenços que envolviam o corpo de Jesus estavam dobrados. Em algumas Bíblias de estudo, diz que estava dobrado perfeitamente. Perfeitamente. Então, ali João fala assim, ele creu, ele viu, ele começou a entender o cenário e saiu. Se o corpo tivesse sido roubado, por que levar só o corpo e deixar os lençóis, e deixar o linho, deixar aquilo que envolvia o corpo de Cristo? Então, naquele momento, ele começa a perceber que não se tratava de um roubo. Não se tratava de alguém querendo fazer algo para levantar suspeita contra os apóstolos, ou seja lá como for, contra os discípulos, num contexto geral, de todos aqueles que receberam a palavra do Senhor. Então, começa a perceber que havia algo de diferente ali. Mas, quando a gente volta o texto, nós começamos a observar que não houve diálogo entre Pedro, João e Maria. Cada um entendeu por conta própria. Maria tanto ficou parada, após a saída de Pedro e de João ali do túmulo, eles saíram, e o que aconteceu? Ela ficou parada. Ela ainda não havia percebido que algo de diferente estava acontecendo. Ela só sabia de uma coisa, o meu mestre não está aqui. E nesse momento, eu queria trazer agora também uma outra questão, uma outra forma que Jesus se apresentou. Nós lembramos, eu acredito que quando você pega lá no livro de Lucas, no capítulo 1, ali por volta do verso 39 em diante, nós vemos que Maria, mãe de Jesus, foi encontrar quem? Isabel, que era mãe de João Batista. Naquela ocasião, quando Maria entra e sauda Isabel, diz, olá, como vai, tudo bem, né? O que acontece? O que a Bíblia relata? Diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E diz que João Batista, ele deu cambalhota, né? Ele se mexeu, ele estremeceu dentro dela. Porque a mãe do Salvador, juntamente trazendo o Salvador, estava naquele lugar. Não pela presença de Maria, mas pela presença do Salvador. Aqui a gente abre um parêntese. A presença do Senhor. Assim como Maria, mãe de Jesus, carregou Jesus por 9 meses, e depois seguiu Jesus, toda a trajetória dele, nós hoje também temos Cristo dentro de nós. E nós necessitamos de refletir a nossa chegada, Cristo juntamente conosco. Quando nós chegamos, nós precisamos de refletir. Nós precisamos sentir que a forma em que temos caminhado, Cristo tem caminhado conosco. A ponto de pessoas pedirem um conselho a você, do Espírito Santo de Deus tocar no coração e falar assim, olha, a Michele tem uma palavra viva para você. O pastor Elcio tem uma palavra
tremenda para o seu coração. Porque o Espírito Santo de Deus caminhando junto conosco, é necessário que nós venhamos transmitir, não simplesmente, não sermos mais um na multidão, mas sermos a pessoa que Cristo escolheu para que nós façamos diferença. Em muitas outras ministrações, eu falei isso. Eu sempre toco nesse ponto. Na rede de jovens, eu sempre toco nesse ponto. Nossos jovens, em muitas circunstâncias, eu estava conversando, acho que na sexta-feira, não me lembro mais com quem, falando sobre o que é ser conservador. A nossa juventude hoje não sabe o que é ser conservador, a ponto de falar que ser conservador é algo que não é bom. Mas, o que acontece? Nós, quando conservamos a palavra dentro de nós, no nosso interior flui rios de águas vivas. Então, esse encontro que houve entre o Espírito Santo de Deus e aquela mulher Isabel, ela tomou, ele encheu o coração dela. Ele encheu a vida dela. Já voltando agora para um momento onde havia uma gestação, haveria o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, de crianças, que são momentos que são festivos, momentos alegres, momentos que nós queremos guardar recordações. Houve o encontro com o Senhor nesse contexto. Nesse outro extremo, também houve o encontro de Cristo com uma pessoa, Maria Madalena, agora em outro contexto, com outro olhar, com outra visão. Em um nós percebemos que foi assim, algo instantâneo, um mover de Deus tão grande que apenas uma saudação encheu aquela mulher do Espírito Santo. Nesse ponto aqui, nós começamos a ver e a observar que Maria não estava conseguindo, não estava se dando conta com quem ela estava falando, por causa do contexto que ela estava inserida, buscando o quê? Respostas. Ela, tanto é que ela diz assim, olha, então lhes perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Logo em seguida, quando ela é questionada novamente por Jesus, ela fala assim, ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, me diz onde puseste que eu o levarei. Maria queria resposta. O contexto que estava diante dos olhos dela, a forma que ela estava olhando todo o cenário, não era como Pedro e João, não era como os discípulos, embora os três fizessem parte ali ao longo da história, ao longo desse texto. Mas, o que acontece? Ela teve um olhar diferente, ela queria uma resposta, ela queria que alguém dissesse a ela, está em tal lugar, aconteceu isso, isso e isso. Vai buscar, se quer buscar, vai buscar. Mas não foi assim que aconteceu. Bem como Maria saudou Isabel e ela se encheu do Espírito, agora que Jesus fala uma única palavra, diz assim, chama ela pelo nome. E aqui nós entramos num outro contexto. Cada um de nós que estamos aqui hoje, Jesus te chamou pelo nome. Por isso você está aqui. Ele te chama pelo nome todos os dias pela manhã, em todo o tempo que você se coloca diante da presença dele, ele chama pelo seu nome. Ele tem a condição de entrar no seu coração, no mais profundo, entender o cenário de vida que você está vivendo e falar assim, Sirlei, Murilo, Flávio. Ele tem essa condição de olhar para você. E quando Jesus fala, a voz do mestre, ela é o quê? Inconfundível. Tanto é que a Bíblia aqui relata para a gente, dizendo aqui, olha, disse-lhe Jesus, Maria, só isso. Esse foi o primeiro diálogo que Jesus teve com ela. Falou para ela assim, Maria, espera aí, olha aqui. Olha, para e olha aqui. Olha com quem que você está falando.
Bastou uma única palavra para que aquele contexto, aquele cenário mudasse completamente. E a resposta que ela queria, agora ela já não queria mais saber. Agora ela tinha a resposta dela: onde está o meu Salvador? Onde está o meu Mestre? De frente de você, na sua frente. E é isso que nós necessitamos de perceber. Aonde está o nosso Salvador? Aonde está o nosso Mestre? Ele está ao nosso lado. Ele está à nossa frente. Tudo aquilo que você necessita, tanto lá na alegria, quando estavam concebendo crianças, quanto na dor, Ele está. Entre a alegria e a dor, nós passamos por um caminho. Nós trilhamos todos os dias um caminho. Vai vir mais alegria, pode vir decepções, tristeza, uma série de situações. Algo assim que muitas vezes nós não imaginávamos que viveríamos. Mas, se acontecer, nós necessitamos de perceber que Cristo não morreu, que ele não está morto, melhor dizendo, e que Ele não se apartou de você, Ele está aqui. E em muitas circunstâncias, Ele está falando para você assim: Marta, olha aqui para mim, volta a atenção para mim. Era isso que Jesus estava fazendo. Sabe quando às vezes a pessoa está tão desesperada que é necessário você pegar e chacoalhar ela, para ver se ela volta? Foi mais ou menos isso que Jesus falou. Mas Jesus não precisou de chacoalhar Maria. Ele precisou só de falar: Maria. A forma de 3 anos de vivência com Jesus, um tempo na terra com Jesus, foi o suficiente para que a voz dele acalmasse toda aquela tempestade que estava na vida de Maria. Ela estava observando, e em muitos, eu estudando para ministrar, vi que alguns estudiosos diziam que ela não conseguia enxergar pelo tanto que ela chorava, o tanto de lágrimas que ela tinha nos olhos. Então agora pensa como que não estava dentro do coração dela o desespero dessa mulher. Porque o mestre morreu, agora roubaram o corpo do mestre. Ela estava olhando para um passado. Mas um passado que deu uma certeza para o futuro dela. Ele morreu, mas eu vou ressuscitar. E ele ressuscitou. Então, quando Jesus fala Maria, ele está querendo dizer: ressuscitei, eu estou aqui, volta os seus olhos para mim de novo. Eu estou aqui. E ele fala isso para você hoje: eu estou aqui, com você. Independente, na alegria, eu vou me alegrar com você. Na tristeza, eu vou enxugar os seus olhos. Seja como for, quando você entrega a sua vida, o Senhor, Ele passa a estar com você. Mas existe uma coisa muito importante. Quando um autor vai escrever uma bibliografia de determinada celebridade, seja lá de quem for, pensa numa celebridade aí bem... Princesa Diana, Rainha Elizabeth, Elcio Barbosa. Se eu quiser escrever algo da vida do pastor Elcio, é necessário que haja o quê? Relacionamento que vai gerar conhecimento, não é verdade? E acima de tudo vai gerar um negócio chamado confiança. Porque eu, como escritor, vou ouvir o que ele vai me contar. E eu posso traduzir para páginas de livro exatamente aquilo que ele me contar, ou eu posso mudar alguma coisa, ou eu posso elevar, ou eu posso diminuir. Então, a confiança que ele me dá para discorrer sobre a vida dele, é necessário que eu tenha relacionamento. Então, se você não tiver relacionamento com o Senhor, eu lamento muito. Mas o Senhor, Ele vai estar à sua frente. E a cegueira, literalmente, não vai deixar você ver. E isso torna a dificuldade mais dura ainda. Muitos vêm, quando eu digo muitos, somos nós como igreja, não é só o Ministério de Geração Eleita. Com certeza, se eu te perguntar aqui, você sabe, você conhece irmãos da Assembleia, Videira, Ministério de Geração Eleita na sede, dentre outros. Muitos acreditam que a volta de Jesus
Ainda vai levar um tempinho. Então eu posso fazer da forma que eu acho que eu estou certo. Não é bem assim. Assim como Jesus ressuscitou e Jesus encontrou com Maria, e Jesus falou, Maria, está próximo Jesus chamar o seu nome, só que agora para a vida eterna. Só que agora, para que nós possamos encontrar com Ele nos ares. Está muito próximo o dia do arrebatamento. E o Senhor chamando o seu nome, tocando a trombeta, Ele vai chamar o seu nome. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Aí responde para você. Eu creio que todos nós que estamos aqui estaremos juntos, celebrando nas bodas do Cordeiro. Então, nós começamos a observar que Jesus se apresenta, e mais que é necessário que nós venhamos perceber Jesus em todo momento, em toda uma trajetória. E eu vou dizer para você uma coisa assim que eu sempre falo, às vezes estava falando com a Luana hoje, e falo para o pastor Elcio, falo na rede, tem sim, eu aprendi uma coisa até mesmo com ele fala que antes da ministração falar com vocês, com a igreja, tem que falar comigo. Porque eu preciso, sim, a gente precisa. Ontem conversava com uma irmã e eu dizia que nós precisamos de entregar as nossas vidas ao Evangelho de forma que nós vamos ter a certeza que no tempo da dificuldade o Senhor Ele está fazendo. Dói, está difícil? Tá, mas eu vou me alegrar, porque o meu Redentor, o meu Senhor está lutando por mim. E se eu creio que Ele é poderoso para fazer, Ele vai fazer. Eu creio, então o Senhor Ele pode fazer. Nós precisamos de entregar. Naquele momento, quando Maria muda o foco, ela esquece do que ela precisava, porque ela viu Jesus na frente dela. Só que ali, quando você passa do verso 16 para o 17, você observa que basicamente parece que houve uma lacuna de tempo. Algo aconteceu ali que levou Jesus a falar o que ele falou na sequência. Se você ler, você fala assim, nossa, foi muito, muito duro, né? Jesus fala assim, ó, não me detenhas. Em outras traduções, fala assim, não me segure, não me segure, não me detenhas, tipo assim, me solta. Então, nós podemos perceber que quando Maria observa que Jesus ressuscitou e que Ele está de frente, que Ele está diante dela, que todo o cenário mudou, o sentimento de alegria, o sentimento de regozijo é muito grande. É tão grande que, se eu não me falha a memória, em Marcos, no capítulo 16, o texto narra que elas se jogaram aos pés do Senhor e o adoraram. Mas Jesus, naquele momento, não estava tão interessado, não estava interessado em ser adorado naquele momento. Ele estava interessado em testificar o Espírito da ressurreição com o Espírito dela. Que ela tivesse a certeza que Ele ressuscitou. Tanto é que Jesus fala, olha, Jesus fala para ela, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Isso Ele está querendo dizer o seguinte, vamos aproveitar o tempo, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Vamos reunir os meus discípulos, vamos conversar, vamos nos encontrar novamente para que vocês vejam que eu ressuscitei, que o Senhor da esperança de vocês está ressurreto. Foi isso que Jesus queria dizer para ela, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai. Aqui Jesus está colocando que mesmo ressurreto, mesmo sendo mestre, Ele continua sendo o nosso irmão. Ele continua nos olhando nos olhos. Ele continua no nosso lado. Para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o seu Deus. Mas nesse momento nós precisamos de observar também como que nós temos declarado isso. O meu Pai, o meu Deus. Em quantos momentos das nossas vidas? Quando nós temos declarado isso? Só na dificuldade? Só na alegria? Porque uma coisa é certa. A alegria, ela também, o regozijo, ela também é capaz de tirar o seu foco. Tudo vai bem. Tudo está certo.
estou bem financeiramente, meus filhos estão bem, esposa bem, marido bem, tudo ok. Graças a Deus, tudo redondinho. Isso também é capaz de tirar o seu foco. Isso é capaz de fazer você mudar o seu foco para um lado muito perigoso, chamado eu. Não vou à igreja porque estou cansado. Mas é porque eu estou cansado. Mas olha o eu aí. Não posso fazer isso hoje, não posso levar para a cesta básica, porque eu esqueci. Olha o eu aí de novo. Então, quando nós, independente da situação, mudamos o nosso foco, nós começamos a tirar os olhos do Senhor, em algum momento nós vamos levar uma chacoalhada. Isso é certo. Isso é certo. Faça uma reflexão dos seus dias. Faça uma reflexão dos seus momentos. E veja se você já tomou algum sacode desse. E veja se você ainda não tomou, se você ainda não... Hoje é o momento. Hoje é uma hora que o Senhor está te acordando, te chamando para a realidade, falando, ó filha, volta a sua atenção aqui, porque o tempo da apostasia, ele é chegado, ele está crescendo. E você corre sério risco de tirar o foco do Senhor e mudar completamente, a trombeta toca. Então, o que nós podemos, seguindo aqui no texto, entender que Maria, ela foi, aqui, voltando só, pegando um tópico aqui, o fato é que, independente, eu anotei um ponto aqui, que eu dizia assim o seguinte, fato é que nós necessitamos de servir e sentir Jesus independente do momento. Independente do momento. É necessário. E Ele dentro das nossas vidas, no nosso coração, Ele faz diferença. E para que as pessoas sintam Ele, porque aonde o Espírito Santo de Deus chega, aonde Ele chega, o poder do maligno não pode atacar, não pode permanecer. Então, naquele local, precisa e tem que sair tudo aquilo que não pode permanecer na presença do Senhor, por meio da sua vida. Por meio da sua vida. Então, aqui, para a gente caminhar aqui já basicamente para o final, por que Maria não reconheceu Jesus? Nós vimos, ela buscava respostas. Não que buscar respostas seja algo que venha realmente, que venha me cegar, me tirar, deixar inerte, me deixar completamente fora do ar. Às vezes, nesse cenário, nós estamos descrevendo Maria assim. Ela queria respostas. Mas, há um tempo atrás, nós ministramos aqui também, dizendo que as perguntas, se elas não forem tratadas da forma correta no seu coração, elas são perigosas. Elas começam a gerar dúvidas. E dúvida, quando ela cresce, ela é capaz de até você perguntar, será que Deus existe mesmo? Um pastor muito renomado, ele foi fazer o estudo de doutorado dele. O estudo de doutorado dele, ele teve que ler em torno de 15 livros para fazer a dissertação do doutorado. Quando ele lia, quanto mais ele lia, mais ele aprofundava e a cabeça dele, no final de tudo, ele falou assim, será que realmente Deus existe? Ele foi tão profundo numa literatura que tirava Cristo do centro, numa literatura que era completamente ateia, que ele começou a mergulhar, ele começou a se pegar com esses pensamentos, com essas dúvidas. E o que ele fez? Ele correu num amigo dele, um outro pastor, que tinha passado pela mesma escola, e conversou com ele, falou, olha, está acontecendo isso, isso, isso. O pastor falou assim, então, leia esse livro, esse livro, esse livro e esse livro. E ele começou a ver, juntamente com a Bíblia, e começou a criar artifícios para refutar esses pensamentos. Então, questionamentos nos nossos corações que não são bem tratados,
eles geram dúvida, e dúvida pode derrubar uma pessoa, principalmente na fé. Eu já ouvi e já vi pessoas falarem para mim assim: será que Deus existe mesmo? Porque depositou tanta fé, tanta confiança na ciência, e não buscou um respaldo pastoral. Por isso que uma outra forma de ter a presença de Deus conosco todos os dias é buscar em oração, em leitura bíblica. Guardando o coração. Escrevendo no nosso coração a palavra do Senhor para que nós não venhamos pecar contra Ele. E hoje, lamentavelmente, é muito complicado você perguntar aqui na igreja quem já leu a Bíblia todinha esse ano. Mas ler, de entender, de buscar do Senhor. Quem já leu um livro esse ano? Quem já leu um texto hoje? Nós estamos falando como um contexto geral da igreja. E como perceber a presença do Senhor se nós não conseguimos, diante do autor e consumador da nossa fé, escrever uma bibliografia dele nas nossas vidas? O pastor Elcio me dá a liberdade de escrever um livro sobre a vida dele e eu tenho que conhecê-lo. Como que nós vamos falar e perceber a presença do Senhor se nós não conhecemos? Se nós não percebemos? Se nós não vemos? Essas perguntas são simples de serem respondidas. Nós precisamos nos voltar em oração, uma vigília de oração. Nós precisamos de colocar o nosso coração diante da presença do Senhor, para que Ele fale conosco em todo o tempo, para que nós possamos ser vida de Deus na vida daqueles que ainda não têm o Senhor. Abrir os nossos lábios, a nossa boca, para falar a tempo e a fora de tempo do Evangelho do Senhor. Mas falar como, se nós não conhecemos o autor? Eu queria que você perguntasse, de verdade no seu coração agora: eu conheço o autor e consumador da minha fé? Eu tenho visto Ele na minha vida? Eu tenho percebido a presença dEle na minha vida? A resposta é sua. É algo que você abre um caminho para um relacionamento com o Senhor que Ele está esperando, que Ele está necessitado, Ele está querendo esse relacionamento com você. Porque resplandecer por meio da sua vida, lá fora, na vida dos seus amigos de trabalho, dos seus vizinhos, seja lá onde você for, isso é muito, muito importante para o Evangelho. Sermos diferentes. Maria chegou ao sepulcro de uma forma, e ela saiu da mesma forma? Não saiu. Nesse contexto, ainda que Maria, entre esse verso, entre o 16 para o 17, ela estivesse regozijando porque Jesus ressuscitou, Jesus falou: ok, maravilha, mas vai, reúne o povo. Diz para o povo que você me viu. Aqui entra um último ponto que eu queria falar com você essa noite. Naquele momento, na face da terra, Maria era a única pessoa que podia dizer: eu vi o Senhor ressurreto. Eu vi. Feche os seus olhos agora e pensa o Senhor chamando o seu nome. Você com tudo aquilo que você necessita de ser tratado. Não sei qual a área, financeira, sentimental, familiar, seja lá o que for. O Senhor agora, Ele olha para você e te chama pelo nome, e depois de tudo aquilo que o Senhor falar dentro do seu coração, você vai poder dizer assim: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Então, nós caminhamos e precisamos de caminhar nesse sentido de perceber o Cristo ressurreto e vivo, porque Ele morreu e ressuscitou. Uma obra foi completa para que pudesse nos salvar e nos redimir. Você e eu precisamos, no nosso trabalho, refletir essa presença de Deus.
refletir. Às vezes você é acanhado. Eu vou ser bem sincero, eu não sou muito, vou dizer assim, espontâneo. Mas às vezes, quando Deus toca no meu coração, eu tento criar uma circunstância para falar de Jesus para uma pessoa que Deus toca ali no meu coração. Isso aconteceu dias desses. Eu sempre comento as coisas lá do trabalho com a Luana. Muito, muito interessante, nós temos lá na empresa lá uma menina que faz a organização, a limpeza da base lá. E ela chegou, e ela simplesmente, do nada, ela perguntou para mim assim, ela me chama de Luquinha, né? Será por quê? Se eu fosse o tamanho do Rodrigo, eu queria ver alguém me chamar de Luquinha, né? Mas não deu, né, Valmir? Então, o que acontece? Ela falou assim, será que Jesus me ama mesmo? Sem mais nem menos. Ela falou assim para mim. Eu estava digitando um negócio que eu virei para ela e falou assim, claro que te amo. Ela, mas por quê? Então, naquele momento, foi assim, aberto um espaço, e todos os dias, enquanto ela trabalha lá e eu estou lá na sala, a gente conversa, ela pergunta, ela começou a se tornar uma pessoa sedenta. As dúvidas dela, eu não posso permitir que essa dúvida, será que Jesus me ama? Essa dúvida no coração dela possa crescer. Porque o próximo passo do Jesus, será que Jesus me ama? É ela encontrar um problema muito difícil na vida dela, pastor Elcio. E acontecer o quê? Ela própria chegar à conclusão que Jesus não me ama. Porque eu estou passando por isso. Então, nós também necessitamos de ser a resposta para que os outros, para a pergunta que os outros têm. Se eu ficasse calado, ou desse uma resposta muito simples, encerraria o assunto. Mas nós precisamos de criar meios para que as pessoas possam ver Jesus. E qual foi o meio que Maria criou para que os discípulos pudessem encontrar com Jesus? Aqui continua. Então saiu Maria Madalena, anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. E contava que ele lhes dissera essas coisas. E na sequência nós vemos aí que Jesus aparece aos discípulos, depois vem a passagem de Tomé. Então, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, seja na barriga de uma mulher grávida, o Espírito Santo de Deus pode tocar lá. Seja num leito de hospital, o Espírito Santo de Deus pode tocar lá. Seja numa festa com muito regozijo, o Espírito Santo de Deus pode tocar lá. Mas para que Ele faça isso, é necessário que nós venhamos a levar a presença dEle. Se você fizer isso, você vai ser a resposta para a vida de muitas pessoas. A nossa mudança de consciência em relação a sentir e a perceber a presença do Senhor pode mudar a vida de muitas pessoas. Para a gente finalizar, então, aqui, Maria naquele momento, ela viveu a realidade do Evangelho. Ela andou com Cristo, viu Cristo ressurreto e anunciou a ressurreição. Esses foram os 3 pontos que Maria passou nesse momento ali. Ela andou com Cristo, ela anunciou Jesus. Hoje nós andamos com Cristo. E nós necessitamos de anunciar a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Isso significa o Evangelho. Ela fez tudo isso naquele momento. Ela saiu de uma condição de desespero e saiu para uma condição de missionária. Isso tudo por causa de uma palavra que Jesus disse para ela. Ela disse, Maria. Então eu queria que você agora fechasse os seus olhos aí, onde você está. Se o pastor Maurício quiser colocar uma música aí. E que você fizesse a sua oração nesse instante. Eu sei que o Senhor, Ele está em todo o tempo pronto para te ajudar. Em todo o tempo pronto para te socorrer. Então agora no seu lugar, faça você a sua oração.
E coloque na presença de Deus a sua necessidade. E fala para o Senhor que mesmo diante de toda essa complexidade que você vê, essa complexidade nos seus olhos, que Ele possa permitir, que Ele possa fazer a presença dEle tão real na sua vida, que você vai ter tanta certeza que tudo aquilo que você tem orado e colocado diante da presença do Senhor, Ele está recebendo, que você vai caminhar de uma forma assim, leve, que o fardo dele, que é suave e que é leve, ele realmente mostra para você através da presença dele. Então coloca a sua vida diante do Senhor. Pai, nós queremos orar, queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre nós a tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de caminhar, nós precisamos, ó Deus, de sentir o Teu fluir, sentir a Tua presença dia após dia. Nós necessitamos, ó Pai, de ver, ó Pai, que a Tua presença nos segue, que os sinais, ó Deus, que o Senhor disse que nós faríamos, estão acontecendo. Senhor, nos usa, Pai, como servos do Senhor para restaurar. Nos usa, Deus, como servos do Senhor, ó Deus, para curar. Nos usa como servos do Senhor, ó Deus, para profetizar. Nós precisamos e nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que a Tua presença seja manifestada nas nossas vidas. Seja manifestada em nossas vidas a tal ponto que nós seremos, ó Deus, e refletiremos a Tua glória. E que o inferno, e que tudo aquilo, ó Deus, que Satanás muitas vezes lança como julgo na vida de outros, esses julgos serão removidos. Usa as nossas vidas, usa, Pai, as nossas vidas como servos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.